Meus irmãos, boa noite. Boa noite, Neusélia. Boa noite a todos. Boa noite, Rita. Vamos dar início mais uma vez ao nosso estudo. Eu trouxe hoje um texto da Revista Espírita de março de 1862, chama A Vinha do Senhor. Vou ler só uns pedacinhos. Todos, enfim, virão trabalhar na vinha. Já os vejo. Chegam numerosos. Ei-los que acorrem. Vamos à obra, filhos. Quer Deus que todos vós trabalheis. Semeai, semeai, e um dia colhereis com abundância. Vede no horizonte esse belo sol, como se ergue radioso e deslumbrante. Vem nos aquecer e fazer crescer os frutos da videira. Vamos, filhos, as vindimas serão esplêndidas. Cada um de vós virá beber a taça do vinho sagrado da regeneração. É o vinho do Senhor, que será derramado no banquete da fraternidade universal. Aí, todas as nações serão reunidas numa só e numa mesma família, e cantarão louvores a um mesmo Deus. E mais adiante ele diz: todo mundo beberá do suco da videira, e os bebereis no reino do Cristo com o Pai Celeste. Sede, pois, saudáveis e dispostos, e não leveis uma vida austera. Deus não vos pede que vivais em austeridade e privações, não pede que vos cobrais com cilício, quer apenas que vivais conforme a caridade e o coração. Para trabalhar na vinha é preciso ser robusto e poderoso. O homem deve ter o vigor que Deus lhe deu. E vós, que quereis viver a verdadeira vida, estáis no caminho do Senhor, quando tiverdes dado pão aos infelizes, o óbolo aos sofredores e a vossa prece a Deus. Então, quando a morte vos fechar as pálpebras, o anjo do Senhor proclamará os vossos benefícios e vossa alma, transportada nas brancas asas da caridade, subirá para Deus tão bela, tão pura, quanto um lírio a desabrochar pela manhã sobre um sol primaveril. Orai, amai e fazei a caridade. A vinha é grande, o campo do Senhor é imenso. Vinde, Deus e o Cristo vos chamam e eu vos abençoo. É cheio de simbologia, né? Hoje a gente vai falar muito sobre isso, sobre as nações, né? Nações. Então, vamos, né, pedir a Deus que ilumine nossos caminhos, que ilumine nossos cérebros, nossas mentes, para que possamos realizar um estudo de acordo com os ensinamentos de Jesus, que possamos, nesse momento, Senhor, estar vinculados à nossa casa espírita, Francisco de Assis, com os nossos irmãos, nossos amigos espirituais, nossos mentores individuais, mentores da casa, com Francisco de Assis, que aqueles irmãozinhos que possam estar lá possam também receber esses benefícios. Enfim, Senhor, sabemos que hoje em dia o Centro Espírita são as nossas casas, os nossos lares, que todos que possam estar vinculados a esse trabalho neste momento, ou em qualquer outro momento, possam também receber essas bênçãos de paz e de harmonia que sentimos nesse momento. Que Jesus nos abençoe e nos envolva sempre com seu abraço fraterno. Graças a Deus. Então, nós estamos aqui, né, no estudo baseado no estudo do Mildinho de Uberaba, do Aloísio, e nós vamos falar hoje é o episódio 134 do Aloísio, que fala do Mateus 12, 18. Então, essa passagem que a gente já vem estudando vai acontecer quando? Logo depois daquele famoso embate que a gente já falou várias vezes, de Jesus com os fariseus, né? Jesus vai citar o quê? Um trecho do livro de Isaías, porque fica muito claro que para a formação do colégio apostólico e da questão do cristianismo na Terra, houve muitas ocasiões em que Jesus e todos eles, né, na época, que o que se tinha na época eram as escrituras. E Isaías era muito utilizado. Então, em Mateus, principalmente, ele usa muito o livro várias vezes, o livro de Isaías. Então, nós falamos no estudo anterior o que é um profeta, falamos sobre o profeta Isaías e o que é o profeta, né? Do que trata o livro de Isaías. Que o tema central do livro é a consolação, a promessa da vinda de Jesus. E nós também vimos que na literatura do Chico, muitas vezes, o livro de Isaías é citado. Nós vimos que no livro Paulo Estevão comenta que o livro
de Isaías era o livro de cabeceira, né, de Estevão. Por quê? De Estevão, né? Porque ele, num momento que ele tem uma febre, ele, mesmo assim, estando em um estado assim, né, de alucinação por causa da febre, ele cita vários trechos do livro. E também vimos na semana passada que no livro Jesus no Lar, 3 capítulos comentaram o livro de Isaías no estudo dos discípulos, que o livro Jesus no Lar era, vamos dizer assim, era o evangelho, né, que Jesus usava, que era na casa de Pedro, aqueles comentários que eles faziam, mas eles faziam sobre o quê? Na época não tinha evangelho, então eles usavam os livros, né, as escrituras. Então, muitas vezes, fica muito claro que o livro usado era o livro de Isaías. E o último capítulo, inclusive, que fala sobre a oração, eles com certeza devem estar estudando o livro já no momento que Jesus, que Isaías fala que o Messias seria imolado, né? O último capítulo, né? E aí ele fala que ele é um profeta usado como referência no entendimento do Evangelho e que ele deixa uma obra mediúnica que é fundamental para responder a pergunta. Qual a pergunta? Quem é Jesus? A gente, a semana passada, teve até, eu falei 700 anos, você falou 300. Quer dizer, nós duas estávamos certas e erradas ao mesmo tempo, né? Porque eu fui pesquisar e até no comentário, porque nesse episódio agora, no 134, ele fala o tempo todo que era 300, que Isaías foi há 300 anos antes de Cristo. Mas, na realidade, o Isaías mesmo, né? O Isaías histórico, ele viveu entre 765 e 681 antes de Cristo. É onde eu estava certa. Mas o Aloysio ele vai se referir aqui à autoria do livro de Isaías, cerca de 300 anos antes de Cristo, porque o livro foi organizado no período do exílio, como todo o cânone do Velho Testamento. Então, o livro é uma obra coletiva. Ele foi escrito por Isaías, a princípio, né? Existe a parte dele, até o Haroldo fala no estudo que até o capítulo 39 foi realmente ele que escreveu, mas depois aquilo foram sendo colocados comentários, porque na época eles não usavam o livro como a gente usa. Hoje em dia você disse assim, quem escreveu o livro? Foi fulano, tem direito autoral e tudo. Mas naquela época não. Eu ouvi falar, algum falou, algum lembrou alguma coisa, eles iam colocando, né, aumentando. Então não era assim era uma obra coletiva, né? O livro então é um tratado teológico, filosófico em torno de uma palavra, que é a esperança. Que ele vai falar a esperança de algo melhor e positivo, que seria erguido no lugar de algo negativo e envelhecido, que estava em andamento. Né? É interessante que quando o Haroldo fala muito de Isaías também, né, dentro desse estudo que ele está fazendo, aí ele fala que nós, os espíritas, a gente tem muito preconceito em estudar, né, as questões do Velho Testamento, porque a gente desconhece, na realidade, esse processo coletivo de construção, né? E a gente entende a revelação através dos livros, e que a revelação, na realidade, é a vida. Então, quando, por exemplo, ele estuda Isaías, ele estuda aquilo que Isaías fez dentro do processo enquanto encarnado, né? Mas nós, como espíritas que acreditamos na imortalidade, a gente tem que ter a visão o quê? Existe um Isaías desencarnado que continua sua obra através de nós. E as revelações, elas são muito importantes, porque não é o que está escrito, é você entender o espírito da letra. E o espírito da letra, o que é o espírito da letra? Essa vida. De cada um que vai dando continuidade a todo o processo. Então, na realidade, a gente tem que entender o que se passou para construir, descortinar esses véus, né, que ainda estão ocultos para nós, para ter um entendimento maior do que seja a obra. É o que a gente fez no estudo passado.
o que é o espiritismo? O espiritismo não é nada novo, não. Foi uma doutrina codificada por Kardec, mas que veio o quê? Veio reviver aquilo que o Cristo ensinou. E ele mostra para a gente justamente essa ponte que tem que existir, né, entre o que foi feito no passado, foi vivenciado por todos eles, os profetas, e que, na realidade, hoje nós também somos os profetas, que com a nossa vivência, né, e todo esse entendimento vai construir um mundo novo. Eu achei isso assim, muito, muito interessante. O Haroldo fala muito isso agora, nesse estudo 29, do Isaías. O de hoje, então, tem tudo a ver com o nosso estudo. Eu acabei assistindo agora, antes da gente pegar, e aí ele fala, por exemplo, que o profeta tem 3 formas de pregar. Ele começou o estudo falando isso. Tem 3 formas de se manifestar. Ele pode fazer isso contando histórias, né? Caminhando, vai andando e contando. E aí ele fala que Jesus, por exemplo, não contou aquela história uma vez. Contou muitas e muitas e muitas vezes em vários lugares. É uma repetição. Ele vai repetindo aquilo. Então, aquilo é uma forma. A segunda forma é a escrita. Mas a que era muito usada e era muito admirada na época era justamente a que ele chama de... essa escrita pode ser só um resumo ou uma coisa ampliada, crescida, né? Mas a menos os homens eram aqueles mais... por atos simbólicos. Entendeu? Quer dizer, é aquilo que ele praticava. Isso que o profeta vai deixar. E aí, mas aí, ao longo do tempo, aí ele fala, é como se fosse uma mímica. Né? Que você vai, ele faz até essa analogia com a brincadeira de você fazer uma mímica. E você entender, porque tem a simbologia do Evangelho. Que a gente, por isso até que eu li esse texto, o que você vê? Ele fala da vinha, mas não é a vinha. Quando ele fala de um casamento, não é casamento de um homem com uma mulher. É a comunhão de Deus, né, com a criatura. E aí o Haroldo hoje perguntou assim, será que nós somos realmente monoteístas? O que é ser monoteísta? Eu acho que se a gente for entender isso, a gente continua não sendo, né? Não, ele deixou muito claro, porque ele fala assim, amarás, né? Qual que é o... Está lá no Deuteronômio 6,5. Amarás o teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. Quem fez isso? Quem faz isso? Só Jesus. Só Jesus, né? Então, esse casamento que envolve o quê? Uma fidelidade, que ele fala, envolve o quê? Duas palavras mágicas, fidelidade e comunhão. Mas nós não temos um Deus único. A gente até fala que tem. Aí ele falou até no Deus Polemos, que é o Deus da polêmica. Ele criou, até fez uma brincadeira lá. Porque aí ele fala assim, por quê? Que a lei, existe o quê? A lei da adoração, é uma lei. E em que você se transforma? Você se transforma e reflete, né, segundo Emmanuel, aquilo que você adora. E ele fala que é afetivo. Eu achei interessante ele falar isso hoje. É afetivo, não é intelectual. Não é porque você fala que acredita, que confia num Deus único, que você vai vivenciar isso. Porque você tem o Deus dinheiro, e não é essa matéria, né? Aí sabe o que ele fala que dói? Ele falou assim, o intelectualismo é um Deus. É um Deus. Você acha que sabe tudo, que você sabe mais. Nós espíritas achamos que o espiritismo é melhor, né? Aquela soberba, né? Então, isso tudo foi bom. Hoje essa foi forma, né, com a pandemia, quando a gente fala assim, alguém está com Covid, aí você imagina assim, eu falo porque a gente pensa isso, né? Ai, meu Deus, graças a Deus, não é que... Olha a idolatria que a gente faz ao medo também. E como assim, Deus está protegendo, está me protegendo, me poupando, e o outro pode ter, né? É uma coisa muito difícil da gente entender, mas a gente tem que parar para pensar o quanto a gente está distante de entender quem é Jesus e quem é o Pai.
Porque se a gente entendesse o Pai como essa lei de justiça e misericórdia, a gente ia ter tranquilidade para viver todo esse momento. E a gente, na realidade, não está tendo, né? As aflições estão ficando maiores. Então, é o culto ao materialismo. Por quê? Porque eu estou com medo de perder aquilo que efetivamente eu não tenho. Mas é o que nós falamos semana passada sobre o sentimento do profeta. Ele sente o que Deus sente. É igual uma mãe que quer ajudar seu filho, mas ela sabe que ela tem que deixar ele ir, sabe que ele está errado, que ele está fazendo errado, mas ela tem que deixar ele ir. Tem a hora que ela tem que, tipo, ó, entregar para Deus. Mas Deus entrega para quem? Então o profeta sente a dor que Deus, a compaixão, né, de Deus, porque os homens estão fazendo aquilo que não é para ser feito. E é o que Isaías vai fazer, né? É o que ele está alertando, né? O livro é um alerta, né? Mas aí é o que ele fala aqui, né? Que para se erguer algo novo é preciso deixar em ruínas aquilo, demolir, né? Dinamitar, né? Então Jesus veio fazer o quê? Dinamitou muito mais, mas não só com o seu discurso, mas com a sua forma de viver. E o livro de Isaías vem anunciar que isso ia acontecer, né? Por isso que ele é profético, né? É um processo e aí que vai falar, ó, um processo lento que começa 300 anos depois do livro de Isaías. E ainda se estende, porque a gente ainda não colocou em prática. A gente ainda está, né, nos nossos O dias... recado foi dado, mas a gente ainda não entendeu, né? A mensagem continua ainda E às oculta para a vezes, gente. até o Haroldo falou hoje, intelectualmente a gente entendeu, mas a gente ainda não Mas sentiu. não sentiu. Né? Que é aquela coisa, tem a asa da sabedoria e a asa do sentimento. E a gente até já tem as duas, mas a gente não sabe voar. Então a gente não tem onde que ele vai falar, ele fala, né, que do aspecto da evolução, né, da justiça, né, é o deslocamento em linhas retas paralelas, né? De um lado você vai ter a ética e a compaixão, e a gente tem que trilhar um caminho do meio ali, do equilíbrio, né? Em relação às asas, é a mesma coisa. A gente deixa igual nós espíritas, né? Às vezes a gente se prende muito a esse aspecto intelectual de estudar, você fala, eu estudo muito, eu leio muito, mas e aí? O que você está trabalhando em termos de sentimento? Eu achei Como que você vai desagregar essas velhas estruturas que existem em nós, né? O homem velho. É o momento que eu achei muito interessante quando ele fala, Rita, que o mal está agonizando. Está gritando, né? Está gritando. Então, é isso que a gente vê, né? Um novo despertar. Eu acho isso um argumento legal, porque a gente ouve muito isso, né? O pessoal fala assim, esse mundo está acabando, não tem jeito. Então, olha, violência, não sei o que lá, né? Então a gente tem que falar assim, isso aí é o mal agonizando, porque quem agoniza grita, né? E aí ele está fala, nos seus estertores, né? Está nos seus estertores, né? O mal nunca se enfureceu tanto, porque está agonizando. E o bem triunfa silenciosamente. Eu achei muito legal isso, né? E o livro de Isaías fala que o quê? Que essa nossa forma de viver não funciona, não tem futuro na Terra, e por isso tem que morrer. A morte do estilo de vida que não funciona, né? É isso que a gente tem que entender. E parece que a gente, assim, enquanto não houver essa dor profunda, né? Aí a gente realmente não vai. Se não houver um grito, agonia, você não desperta. Você vai continuar achando que tá tudo certo. É todo mundo tentando, assim, querendo voltar ao normal, que na realidade não era Nunca normal. foi, né? Nunca foi. Era comum, mas não era normal, né? Normal, né? E todo mundo querendo voltar ao estilo de vida que não funciona, que tem que morrer. E pessoas tem que se criar até vivendo outro, né? mesmo, né? Mesmo vivendo dentro de um culto de um Deus que... As idolatrias. É.
Não, você vê agora muitas coisas, né, que a gente vê, é complicado. Mas olha como é que é bonito o versículo de hoje, ó. Ele é conhecido como Cântico do Servo do Senhor, né? É o versículo 12 e 18. Eis o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará a justiça às nações, né? Então, quer dizer, é Deus se dirigindo a um servo escolhido, né? Um servo que tem um título, que é Cristo. Que tem o quê? E Jesus é o único que tem essa comunhão forte com Deus. Por isso que eu lembrei, agora que o Aru estava falando, eu falei, gente, o estudo parece que foi feito paralelo para a gente estudar mesmo, né? Que Jesus tem um compromisso com quem? Com a terra. Onde ele fala, né, a função de Jesus é de pastor da humanidade, né, de conduzir a coletividade humana. Deus falou com ele assim, ó, estou te entregando isso aqui para você trazer eles para mim. Só que a gente é teimoso, não quer ir, né? Tá levando tapa de tudo quanto é lado, porque não anda nesse caminho, né? O caminho é... É a ovelha que sai do comando do pastor, né? É. A gente vai tomando estradas diversas, e aí o cão, né, que é amigo do pastoreio, vai ter que vir puxar, morder nossa perninha para fazer a gente voltar para o caminho certo, né? Então ele fala que no livro de Isaías esse tema justiça e nações é muito recorrente, mas não a justiça do jeito que a gente pensa, né, da Constituição, do Código Penal. Aí ele fala da palavra tzedek, né? Tem mais a ver com o sentido de avanço e peregrinação nessas duas linhas que você falou, né? Da ética e da compaixão, Da né? ética e da compaixão. A linha da ética, do caráter, da honestidade, né, de um lado, e a outra linha paralela da misericórdia, da compaixão, da ternura, da brandura e da amabilidade. Quer dizer, é esse equilíbrio, né? Por isso que a gente anda como que numa corda bamba, porque a gente ainda tem essa fragilidade. Então ele fala assim, para você ser um do justo, tem que andar equilibradamente entre essas duas. Se você excede na ética e ignora os limites da misericórdia, você sai do caminho. Se você excede na ternura e na amabilidade e esquece da ética, você também saiu do caminho reto. Você tem que estar entre essas duas, ser justo e amoroso. Isso é muito difícil, né? E aí ela vai dizer o quê? Eu acho que nós, a ética a gente ainda consegue entender bem, né? Mas essa questão da compaixão, isso aí é muito sério, né? Porque você não consegue olhar o outro, né? Imaginando que você também traçou aquele caminho de fragilidade, que você ainda está traçando o mesmo caminho, porque seria a mesma coisa assim, eu olho para quem está atrás de mim, eu julgo. Mas eu esqueço que para eu estar nesse ponto que eu estou hoje, eu já tracei aquele mesmo caminho. E que existem outros espíritos que já avançaram e que olham para mim da mesma maneira, né? Então, é isso que a gente tem que pensar, né? Olhar com compaixão e ver que, olha, aquele outro está lá atrás, mas ele vai chegar onde eu estou e nós dois vamos ter que avançar muito além daquilo que eu hoje acredito que está certo. É porque nós temos dois pesos e duas medidas. Misericórdia para mim e ética para o outro. Né? Para mim e para os meus, né? E aí e a gente nunca se coloca. Essa semana teve uma. Não, eu assisti, não sei que dia que foi a palestra, não, uma live do Portal do Envelhecimento que fala sobre a questão do idoso, né? Dos recursos, de falar sobre tipos de instituições, de amparo. Aí ela fala assim, quando você fala no velho, nunca é você, é sempre o outro. Ela começa o estudo assim, aí ela fala assim, mas só tem que você é sempre idoso em relação a alguém. E quem vai cuidar de Isso quem? foi muito bonito, né, que ela falou, né? Eu achei muito bom. Porque assim,
Você sempre é mais velho do que alguém. E você é responsável por ele também. Né? E ele é responsável por você. Então a gente tem que viver como? Em comunidade. Para que um possa ir amparando ao outro. Mas não é isso que acontece. A gente vai, né, andando. Então, ele vai falar que a espiritualidade superior, através de Jesus, vem apresentar a quem não sabe o que é isso, que são as nações. Então, o que é nação? Nação são que ele está se referindo aos gentios, que em hebraico é goi, né? É o quê? Aquele que não é judeu. Ou seja, se não é judeu, pode ser um grego, um romano, um egípcio, um persa, um gaulês, naquele tempo era considerado gentil. Aquele que não passou pela circuncisão, que não fez o bar mitzvah, e principalmente, né, que não estuda a Torá e nem a lei dos profetas. Ele aí é considerado o quê? Um estrangeiro, que é o gentio, né? Outro termo para diferenciar o judeu do não judeu seria aquele que rende culto, né, a Yahvé, que é o Deus único, no templo de Jerusalém. E aqueles que rendiam culto a vários deuses, que são os politeístas, nos templos de pedra feitos para esses deuses. Ou seja, aí a gente, se você trouxer para cá e assistir o que o Haroldo falou hoje no episódio 30 do Isaías, você é monoteísta, você é gentil, ou você, né? Se a gente esquece o sentido histórico, vamos passar para o sentido espiritual, que é o que a gente interessa, né? Quem que é o gentil? Aquele que é idólatra, ou seja, todos nós. Todos nós. Porque Que a gente faz culto o quê? Por tesouros, por dinheiro, pelas coisas transitórias, né? Pela questão da política, a vaidade, tudo isso são e aonde idolatrismos que a gente bateu faz. fundo no coração, o Haroldo falar de intelectualismo hoje matou mesmo, nossa senhora. Né? A gente idolatra, não? É uma coisa, porque é o que ele fala, né? É sentimento, né? Então, praticamente, o gentil é a humanidade encarnada. Só não é idólatra mesmo, acho que Jesus, né? A gente pode, né? Que é por isso que ele é nosso modelo, não só modelo, mas também guia, né? Então, a gente vai se sentindo fascinado, seduzido por algum cargo, por alguma... tudo, né? Dentro do materialismo, daquilo que não é espiritualidade, vai nos... Aí ele fala que nós nos dividimos em nações. Por que é nação? A nação dos orgulhosos, a nação dos vaidosos, a nação dos ambiciosos, dos levianos. Por quê? Não nação enquanto formação, mas enquanto energia. Né? Você uma E o vez... Isaías, no capítulo 40, né, que ele fala a questão das nações, né? Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Gente, vazio, né? Vã e irreal, né? É um termo. Quando ele falou isso, eu achei tão pesado, mas se você analisar, que é. Igual ele falou, eu gostei muito do exemplo que ele deu, que ele falou que Jesus não cantaria, né? O hino nacional. O nosso hino nacional, A né? bandeira dele não é verde e amarela. A bandeira não seria verde e amarela, que a bandeira de Ismael, o que é? Deus, Cristo e caridade. E a gente, pátria amada Brasil, o que é a pátria? O que é a nação, né? Então, a gente, na medida que a gente faz isso, a gente está criando... Nação né? Quando tudo é humanidade, né? Então, como é que a gente pode ser o umbigo do mundo que é redondo, né? Quer dizer, até o patriotismo é que ele fala, né? Quer dizer, é uma... É vã, é idólatra, né? E cultuar, eu gostei quando ele fala que é cultuar também um pano colorido, né? Muito sério, né? E futebol, você viu agora, com todo esse problema da pandemia, o tumulto que fez porque o Maradona faleceu, tá certo, é um ídolo, a gente até entende e tal, mas é um ídolo de pedra, né? Não deixa de ser. Por isso que o Chico quis morrer num dia para deixar bem quietinho, ser enterradinho no cantinho dele, né? Eu lembrei da morte do Chico, né? Porque
Morreu no dia que acho que teve o a Brasil ganhou seleção ganhou o pentacampeonato, né? Pentacampeão, ficava todo mundo comemorando lá e o Chico foi enterrado quietinho no canto dele. Quietinho. Né? E aí ele fala, achei interessante. Isso serve, esse velório do Chico serve para nós mesmo, né? Eu tinha muito conflito em relação a isso, só fazer um parêntese aqui, tá? Porque em relação aos velórios do asilo, né? Porque eu vi aqueles velhinhos serem enterrados ali sem ninguém, né? Assim, no máximo umas 5 pessoas. Isso me doía tão profundamente, até que um dia que eu percebi, né, através do estudo, né, o quanto que esses velórios tão cheios, com total desrespeito, as pessoas comentando, né, o quanto que isso é ruim para o espírito, né? Mas você vê, teve velório melhor do que o da vovó esses dias, gente? Só nós duas, nem não paramos em nada, velou ela lá quietinha, lá, pegou, pôs no... Não tem ninguém, só nós. E a gente tem essa sensação, não, e o quanto né, de que ela foi em amigo paz. que estava ali, né, acolhendo, tendo a possibilidade, né, sabe, de acho ter que, uma vibração sinceramente, diferente. foi o melhor velório da minha vida até hoje. Sei que você pode chamar que seja bom velório. Mas assim, sabe, uma sensação assim, de tranquilidade mesmo, não tem porquê isso, sabe? Eu sempre achei isso, a bem da verdade, esse negócio de velório de muito tempo, muitas horas, demorar muito, de ficar velando a noite inteira, isso eu sempre achei ruim, mas... E outra coisa que ele vai falar aqui também da questão da nacionalidade, né? Aí ele falou, por exemplo, um espírito, que mesmo que ele tenha reencarnado nos últimos 500 anos no Brasil, isso não faz com que ele seja brasileiro, porque se um espírito tem 6.000 anos de existência, o que são 500? Vamos dizer que nos 5.500, ele fala, né? Ele reencarnou na Europa. Então, ele vai ser um espírita, um espírito reencarnado no Brasil, mas com um pensamento europeu. Aí ele vai falar mal do Brasil, porque ele acha que a Europa é o melhor lugar do mundo, fala mal dos brasileiros, porque ele, no fundo, não é brasileiro, né? Aí as pessoas cultuam, né? Eu me lembro, ele falou do Getúlio Vargas, a minha avó era apaixonada no Getúlio Vargas. E tinha, assim, ele como um deus mesmo. E vivia brigando com meu pai por causa do Getúlio Vargas, o papai fazia raiva, né? Ela gostava de fazer raiva, né? Então a gente tem esses, né, ídolos que a gente... E hoje em dia tem negócio de seguidores, né? Toda hora você está seguindo quem? Sabe, eu estou seguindo Jesus, estou tentando, né? Nem estou seguindo, não, estou tentando, né? Olhando para o lado dele, ver se ele... Estou tentando conhecer melhor. Eu acho que... Quem é Jesus, né? A minha proposta hoje é conhecer Jesus melhor. Fazer parte, fazer se ele consegue discípulo, mesmo ser meu mestre. Deixar pelo menos ser um pouquinho multidão e ser um pouquinho discípulo, né? Porque aí ele vai falar do Isaías 40:17. Sim, todos eles nada são. As suas obras não são coisa alguma, os seus ídolos não passam de um sopro e de uma ilusão. Aí eu peguei essas, eu estou gostando de ver essas, tem uma Bíblia que chama Bíblia Português, que ela separa as referências cruzadas. Aí em Jó 25:6 está escrito assim, muito menos o será o homem, que não passa de um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. E no Salmo 62:9 vai ser assim, vãs são as palavras dos homens, mentirosas são as afirmações dos poderosos, colocadas juntas numa balança, nada pesa. Então ele vai falar, né? Quem cultua um homem, certamente está cultuando um idólatra. Quer dizer, porque se você cultua um homem, e não a Deus, esse homem também está cultuando alguma coisa. E quando ele cai, você cai junto com ele. Basicamente foi o que ele falou, né? Os ídolos não passam de um sopro, né? E sabe, eu achei interessante hoje, até foi aquela hora que eu saí do asilo, eu passei ali atrás, né, da sua loja ali para subir. Aí eu parei para comprar um açaí
Aí eu falei assim, gente, aí a gente passa o dia lembrando do trabalho, né? Aí eu falei assim, nós temos muita dificuldade de entender a transitoriedade de tudo e o quanto que a gente tem que criar desapego. E aí, na hora que eu estava lá comprando, eu falei assim, uma coisa boa para a gente fazer, entender que tudo se transforma e tudo desaparece assim, ó. Aí veio na minha imagem a linha de trem, a estação, e o quanto que aquilo ali... Eu trabalhei, por exemplo, no Leonófrica, então a gente tinha que atravessar a linha ali, era tudo... Eu lembro, Eu os lembro meninos que estudaram, os meus filhos uma estudaram lá. vez teve uma inspetora na escola, ela chamava até Roseli, que ela chegou lá falando, nossa, que lugar horroroso, aqui é como se fosse o bosque do Chapeuzinho Vermelho, porque era, o caminho para a escola realmente era feio, Passava lá né? no Passava lugar. na linha do trem, aquela, E era lá assim, no fundo, a lá escola era no lá no fundo, cantinho mesmo, né? no cantinho, sensação de abandono. E as Aí eu crianças falei, amavam, né, gente, aquela escola. Meu filho era amavam. louco com a escola. Não, e tinha, assim, o encanto que a criança é pura, né, Rita? Então ela não consegue ver aquela coisa Não de tem o preconceito, apego, né? Não tem o não tem o preconceito. preconceito, né? Então eu falei assim, para a gente entender a transitoriedade, todos nós tínhamos que olhar para a nossa rua, para a nossa cidade, para tudo que já virou pó. Não vai sobrar Porque pedra sobre pedra, né? o progresso vem, as coisas se transformam. Então, quando a gente tiver muito apegado, assim, eu, por exemplo, aqui estou na minha casa agora, é minha casa. Não é sua casa, você está aqui temporariamente usufruindo de uma coisa que Deus te concedeu, que amanhã não vai ser. A nossa cidade, né? Aí vem subindo pelo Bar Santana, eu falei, olha, hoje a linha se transformou aqui numa pista de caminhada para todos nós. Olha que coisa, né? Para a gente que é um pouco mais velha, tem a questão do cinema, lembra? Tinha o Do cinema. cinema. Então a gente tem que ir analisando essas coisas e aprendendo que realmente tudo é um sopro, tudo vai desaparecer e o que vai ficar de bom é aquilo que a gente construiu dentro de nós com o nosso sentimento. E aí a gente vai poder profetizar como os profetas, né? É muito... E aí ele fala que o profeta fala de forma simbólica, mas o Emmanuel, né, no livro Busca e Acharás, capítulo 4, que chama Calamidades e Provações, ele vai colocar, ele vai apresentar realmente a justiça às nações, né? Ele vai explicar como é que é o processo de desmoramento de um mundo velho, rígido e idólatra para a criação de um novo comportamento. Quer falar? Quer ler? Vai ler ele? Posso ler. Aqui, o homem desejou... Vou ler um pedaço, eu leio um pedaço, você lê outro, fica melhor. A gente vai O homem comentando. desejou recursos para mais facilmente abrir estradas, e a divina providência lhe suscitou a ideia de reunir areia e nitroglicerina, em cuja conjugação despontou a dinamite. A comunidade beneficiou-se da descoberta. No entanto, certa facção organizou com ela a bomba destruidora de existências humanas. Quer dizer, a intenção, Deus intuiu o quê? O homem? A fazer uma coisa boa, porque sem a nitroglicerina a gente não teria estrada, né? Mas a facção, né, que ele fala que é bandido, né? As pessoas, aquele mal intencionado, que nem é mal intencionado, aquele que não entendeu o recado. A proposta. Não entendeu a proposta, fez o quê? Desvirtuou. Né? Fez mau uso daquela a intenção divina não era que o homem se armasse, né? Não era que ele fizesse uma coisa errada com aquilo. E aí ele fala, eu achei interessante ele falar assim, tem muita gente que ainda acha que o caminho para a paz é todo mundo se armar. Porque tipo assim, se eu tenho uma bomba e você tem uma bomba, eu te respeito e não jogo a bomba na sua casa porque você vai jogar a bomba na minha. E vice-versa.
Inclusive teve um pronunciamento de um dos líderes aí, né, agora, Falou recente, que exatamente fala isso. justamente sobre isso, né? Me deixa inquieta aqui, eu tenho a bomba, então... E você achar que você está ileso, né? Que você está... ele conta, né, a história, inclusive, de um banqueiro, né? Que foi depois que ele ganhou dinheiro aqui, sabe lá Deus como, né? Porque, né, usando talvez até de recursos não ilícitos, mas se beneficiando de alguma forma, né? Se beneficiou de tudo, ganhou muito dinheiro. Aí foi morar em Mônaco, numa baita de um lugar maravilhoso, lindo. Pegou fogo, morreu ele sozinho com uma enfermeira. Olha a transitoriedade. Olha você achar, né? Quer dizer, qual que era o culto daquilo, né? Eu vou me embora desse país que aqui não tá bom, aqui tem bandido, aqui tem não sei o quê. E aí? E quanta gente faz isso, né? Muita gente. É fugir do problema, né? É fugir do problema. E é o que nós falamos semana passada, né? Tem sossego, mas não tem paz. Não adianta você ter sossego, você tem que ter paz, né? É um entendimento equivocado, né? Aí ele continua aqui. O homem pediu veículos que se fizessem vencer o espaço, ganhando tempo. O amparo divino ofereceu-lhe os pensamentos necessários à construção das modernas máquinas de condução e transporte. Aí, né, o carro, o avião, o navio, a locomotiva. Essas bênçãos carrearam progresso e renovação para todos os setores das aquisições planetárias. Entretanto, apareceram aqueles que desrespeitam as leis do trânsito, criando processos dolorosos de sofrimento, agravando débitos e resgates, nos princípios de causa e efeito. Quer dizer, as pessoas pegam um veículo, dirigem mal, né? Aí param em fila dupla, não respeita a velocidade, violência no trânsito, ultrapassa, né? Aí acontece acidente, brigas que levam às vezes até a morte, né? Mas qual que era a intenção de Deus? Não era essa, né? Com certeza não. Aproximar as criaturas, né? E não a destruição. Essa semana, quando eu estava voltando de Belo Horizonte, eu ainda pensei ali próximo a Santos Dumont, Euban, que tem muitos radares, né? E a velocidade é 30, 40, que você tem que passar praticamente o carro parando. E aí a gente foi passando e um carro me ultrapassou. Eu ainda comentei com a Laura, eu falei, gente, aqui o meu velocímetro está normal, está tranquilo, provavelmente esse cara vai ser multado, porque com certeza ele ultrapassou, né, ultrapassou dentro de um limite. Então, quer dizer, é desvalorizar a sua vida e a vida do outro, né? Porque é onde tem trevos para entrada nas cidades, as pessoas, se tem um radar, as pessoas estão acreditando que todos estão passando devagar, né? Então, se você desrespeita essa velocidade, você está expondo a sua vida e a do outro, e até no aspecto financeiro mesmo, que ia ter multa. Então, o quanto que é uma idolatria. Eu achar que eu estou num carro melhor, possante, e não quero saber do resto, né? Então, estou cultuando aquele provável prestígio que eu tenho de ter um carro melhor e mais veloz, né? Ele continua aqui. Lá. Quer ler? Pode ir? Pode. O homem solicitou apoio contra a solidão psicológica e a eterna bondade, através da ciência, lhe concedeu o telégrafo, rádio, televisor, hoje a internet também, né? Aproximando as coletividades e integrando no mesmo clima de aperfeiçoamento e cultura. Apesar disso, junto desses nobres empreendimentos, surgiram aqueles que se valem de tão altos instrumentos de comunicação e solidariedade para a disseminação da discórdia e da guerra. E agora, se você pensar em termos de WhatsApp, de Facebook, as guerras que acontecem nisso, né? Eu assisti essa semana um videozinho, é Geraldo Lemos, acho que ele é repórter, ele convivia com o Chico e tem uns áudios, uns vídeos. Aí ele conta que, na época lá, acho que 1980, mais ou menos, diz que ele estava com o Chico e que o Chico olhou para cima assim e falou assim, Geraldo, o que é multimídia?
Aí diz que ele falou assim, não sei, nunca ouvi falar, na época não tinha nada disso, né? Aí ele falou, aí diz que o Geraldo falou assim, não sei, multi é muito, mídia é comunicação, quer dizer, vários tipos de comunicação, né? Ah, tá, é porque os espíritos estão falando aqui para mim que vai haver um tempo em que o espiritismo vai ser divulgado na multimídia. Olha só, o Chico, Legal, né? né? Muito legal isso. Não sei se é verdade ou não, deve ser, né? Talvez. Mas, quer dizer, já existe tudo, é tudo tão programado para acontecer, mas para acontecer para o bem, para o bom uso. E tem tanta coisa boa, né, para a gente usar, para fazer, né? Aí fica lá com disputas de Brigas internet, de políticas, políticas, brigas discussões, familiares, o tal do né? fake news, né? News. Criando, nossa, Deus me livre. Aí ele vai continuar aqui, ó. O homem rogou medidas contra a dor e a compaixão divina, que ele vem falando, né? Eterna bondade, compaixão divina, né? Lhe enviou os anestésicos, favorecendo-lhe o tratamento e o reequilíbrio do campo orgânico, né? Ele fala, imaginou naquela época, se você ter que extrair um dente sem anestesia, né? Tem uns filmes antigos que mostram, né? Os caras, um monte de gente segurando o cara para ele poder arrancar o dente. Ao lado dessas concessões, porém, não faltam aqueles que transformam os medicamentos da paz e da misericórdia em tóxicos de deserção e delinquência. E aí ele fala, não é só questão das drogas, né? Mas de remédios, de plantas usadas indevidamente, de pessoas que usam os analgésicos. É muito comum, ele fala que é muito comum no meio até dos médicos mesmo, fazer uso dessas. Eu me lembro do pessoal que usa, que vai estudar, toma Coca-Cola com não sei o quê, para tomar, para poder ficar mais E tempo hoje, Rita, acordado, né? infelizmente também, muitos médicos, né? Os hospitais estão tendo grandes problemas com as questões dos anestésicos também, né? Que médicos jovens, recém-formados, né? Viciados, né? Então é uma coisa muito séria, né? Por isso que eu falo, não é questão, você falou aí muito bem do intelectualismo, que o Haroldo citou, e não adianta, porque você vai falar assim, um médico, você imagina que ele é alguém sem cultura, sem instrução? Não. Ele tem um nível de intelectualismo grande demais, Mas é a linha paralela, sentimento. né? Faltou, É né? O equilíbrio. a ética e a A compaixão, misericórdia. né? Aí ele fala, os povos idólatras da terra perderam o rumo, saíram da pista. Jesus, mesmo 2000 anos depois, ainda precisa apresentar para os homens as mesmas lições de ética e justiça. E aí ele vai falar da desintegração atômica, né? Quer falar, quer ler esse pedaço? O homem pediu a desintegração atômica. O homem pediu a desintegração atômica no intuito de senhorar mais força, a fim de comandar o progresso. E a desintegração atômica está no mundo, ignorando-se que preço pagará o orbe terrestre até que essa conquista seja respeitada fora de qualquer apelo à destruição. É aquilo que a gente já comentou, né? Que tem nação, ela ameaça a outra, porque eu tenho, então tá tudo certo, né? O poder está comigo, então, enquanto a gente não entender que essa questão toda tem que servir para o progresso, para o bem-estar, a gente está longe. E doeu que ele falou, né? Que nem o Muro de Berlim, nem a tragédia do World Trade Center, nem a barragem de Mariana está fazendo o homem entender a profecia de Jesus, que não vai sobrar pedra sobre pedra. Sobre pedra. Um estilo de vida fadado ao fracasso. Né? E a gente tem muito, essa é uma coisa que eu me cobro muito, porque a gente não vive ainda de forma ecologicamente correta, né? É muito difícil a gente não Eu tem essa gostei quando ele cultura, né? falou dos copinhos descartáveis da casa espírita. Então, lá nos Aí eu quase comentários, morri. Falei assim, dos copinhos descartáveis que a gente já vazios. tentou, lá, por exemplo, para as crianças lá do centro, a gente já colocou aquelas canequinhas, mas agora, por exemplo, com a pandemia, Aí que não aí funciona. que não funciona mesmo. Mas aí eu vi nos comentários do vídeo, tem um pessoal falando dos copos de papel, sabe? Tem uns copinhos de papel, até vou pesquisar para a gente quando voltar. Eu não sei, por que cada um não pode levar seu copo também? Não sei, não é tão difícil assim, né? Cada um levar sua garrafinha, né?
Eu acho que a gente produz muito lixo, é uma coisa assim. A Laura aqui em casa está pegando no meu pé, a gente está tentando fazer compostagem, porque realmente aí está muito legal, que Essa é uma semana eu coisa que a pensei nisso gente tem também. que. O que a gente fez? Ali ela produziu um montão de compostagem, mas aí colocamos no jardim, né? Agora está dando um trabalho danado, que tem pé de pimenta, melão. Está nascendo melão para tudo quanto é lado, melancia. E aí eu fiquei pensando na grandiosidade Faz uma divina, horta, faz uma porque, horta. porque na realidade, o que você entende? A semente está ali. Ela está Olha, pronta para é uma nascer. lei divina e natural, ela está pronta para nascer. Você joga, ela nasce. Aí eu falei, a gente vai ter que aprender o quê? A cultivar essas coisas, né? Porque o que a gente teve que arrancar de pezinho de melão e melancia, crescendo não está, né? Porque a Mas é gente o que ele fala, gasta, que a os gente outros. pratica que é a obsolescência programada, coisas feitas para não durar. E é assim que a gente está educando nossos filhos, né? A não dar destino correto ao lixo, né? E isso não é uma forma Descartável. cristã, não é uma forma A cristã e gente, solidária de viver. É isso que ele e fala, sabe né? o que me preocupa, Rita? Não é só a questão do objeto em si, da caneta, do copo que você usa. A gente não trabalhando essa questão, a gente está ensinando também a entender que as pessoas são descartáveis. Você usa na hora que não te interessa mais, você pode descartar. E não é assim, né? É trabalhar a questão do sentimento, do respeito mesmo, pelas pessoas, pelas situações, pelas coisas. Por isso que a forma de caminhar, né, que o Haroldo falou hoje, existe o profeta que sai falando, o profeta que escreve, mas o mais importante é aquele que vai vivenciando aquilo, né? Tendo aquilo como uma... Aí ele vai Aí falar ele do... tem. Qual que é? Pode ir. O Isaías, né? Até 41. não, como é fácil, aí a gente não. Só para encerrar, né? Como é fácil observar, Deus concede sempre ao homem as possibilidades e vantagens que a inteligência humana resolve requisitar a sabedoria divina. Por isso mesmo, as calamidades que surjam nos caminhos da evolução do mundo não ocorrem, obviamente, sob a responsabilidade de Deus. Então, que a gente pense aí, né? Se existe uma pandemia, não é por vontade de Deus, né? A intenção de Deus sempre é boa, né? Sempre é boa. É sempre o bem. Nós é que continuamos aí equivocados, distanciados do entendimento de descobrir, né? O que já estava lá no Velho Testamento e que agora a doutrina espírita, com os estudos que ela traz, está fazendo descortinar cada vez mais para nós, né? E aí no ele vai no Boa Isaías... Nova agora, né? Não, ele tem que falar no Isaías 41, que é para ele falar do Boa Nova, ele vai falar disso, ó. O Isaías Tá. 41, 17, que diz assim: os pobres e os indigentes buscam água e nada. A sua língua está cheia de sede. Mas eu, Yahvé, os atenderei. Eu, o Deus de Israel, não vos abandonarei. Aí que começa a consolação, no livro de Isaías. E aí eu li nessa Bíblia portuguesa, sabe quantas referências cruzadas tem? 15. 15 Nossa, referências cruzadas. Não vou ler todas, lógico, né? Mas aqui, ó, tá vendo? Ó? É só digitar lá, Bíblia português chama. Ele fala assim, uma delas, ó. Fui jovem, já estou velho, e nunca vi um justo abandonado, nem seus descendentes mendicando pão. Que ele vai falar agora, né? De que nós vamos falar a gente vai entrar da Samaritana, né? Em verdade, aqui no livro, no Isaías 65, 13, ele diz: em verdade, os meus servos comerão, enquanto vós passareis fome. Certamente os meus servos saciarão a sede, enquanto vós quedarais sedentos. Com certeza os meus servos terão profunda alegria, enquanto vós vos cobrireis de humilhação e de vergonha. Quer dizer, quem escolher o caminho do equilíbrio vai ter sua sede saciada. E aí onde ele vai falar do capítulo 17 do livro Boa Nova, Jesus na Samaria, o diálogo, né? O famoso diálogo com a mulher samaritana, em que ela está na beira do poço, e só o fato dele conversar com ela já fica espantada, né? Porque ela já tinha aquela questão, onde começa os nossos problemas começam nessa segregação. Porque ela não se sentiu, por ser mulher,
E por ser samaritana, como é que ele podia falar com ela? Quer ler? Vou ler um pedacinho dela aqui, né? Como tu, judeu, me pedes um favor a mim, que sou samaritana? Interrogou, surpreendida. Jesus descansou na interlocutora o olhar tranquilo e redarguiu. Os judeus e samaritanos terão, porventura, necessidades diversas entre si? Bem se vê que não conheces os dons de Deus, porquanto, se houvesse guardado os mandamentos divinos, compreenderias que te posso dar da água viva. Essa parte aqui é muito interessante, quando ele fala, né, quais são as necessidades? Todos nós temos as mesmas. Não importa se Não você é existe, branco ou negro, é branco, judeu ou não, negro, judeu ou não, gentil. né? Gentil. As nossas necessidades são as mesmas. E quando a gente conhece os dons de Deus, a gente vai entender o quê? Que Deus vai prover as necessidades de todos nós. E a nossa sede começa justamente no momento que a gente começa a se separar, se sentir diferente, se sentir melhor que o outro, ou até pior que o outro, nessa questão do segregacionismo, né? De você dividir, rotular, colocar rótulos, colocar... a gente até com os próprios filhos da gente, né? A gente faz rótulos, coloca rótulos, né? Rotular as pessoas é muito difícil, né? E aí ele vai falar que esse poço de Jacó secará um dia. Então, nossos recursos materiais, todos vão, né? Um dia vai... É tudo esgotável, né? Ele fala do petróleo, dos minérios, né? Não sentes a verdade de minhas afirmativas ante a tua sede de todos os dias? Não obstante levares cheio o cântaro, voltará logo mais ao poço com uma nova sede. Entretanto, os que beberem da água viva estarão eternamente saciados. Para esses não mais haverá a necessidade material que se renova a cada instante na vida. E aí mais adiante, acho que é o Filipe, né, que vai falar com ele, levaremos para Cafarnaum mais este triunfo, porque é incontestável que obtivestes aqui entre os samaritanos um dos nossos maiores êxitos, né? Então, quer dizer, ele fala, né, o discípulo está todo satisfeito, né? Jesus, né, mostrou para ele a justiça, tudo, e aí Jesus responde, não é isso propriamente o que me interessa. O êxito mundano pode ser uma ondulação de superfície. O que necessitamos em todas as situações é entender o que o Pai deseja de nós. Como todo o seu anelo é o do bem. Eu trabalho, mas nem sempre mas sem me prender ao anseio das vitórias imediatas. Aí ele dá o exemplo que ele fala em ondulações de superfície, ele dá exemplo, né? Por isso que esse nosso estudo é um tipo de estudo, é um aprofundamento, porque você começa a entender, porque você lê, por exemplo, aquela leitura que eu fiz no começo, da vinha, né? Ela tem tanta simbologia, por isso que eu a li, que se você pegar para estudar ela, você vai ficar, sei lá, 10 horas estudando. Então, a gente pega uma palavrinha, duas palavras, um versículo pequenininho e dá essa reflexão toda. Porque isso que é interessante. Aí ele fala que como você tem... Aí ele fala a comparação do jet ski, né? O jet ski anda rápido, mas só na superfície, né? Então, esse trabalho que a gente faz é como se fosse o escafandrista, que tem um peso, é mais difícil para ele tem um peso para ficar no fundo do mar, ele tem chumbo, né, no vestimento dele. Por quê? Porque ele vai lá no fundo do mar, ele vai andar muito devagar, mas lá no fundo do mar. Então, achei legal essa analogia que ele... Quando você vai na profundidade, né, ela é devagar, ela é lenta, né? E é um peso também, porque eu entendi esse peso no sentido assim também que é difícil, né? É difícil. Você tem que fazer um esforço grande para buscar essa profundidade maior, porque é mais fácil você ficar na superficialidade, atendendo ao apelo da multidão e achando que a vida é aquilo ali, do que realmente você se aprofundar. Porque quando você se aprofunda, é igual ele falou, estudar doutrina espírita tem que doer. Se você não sai de uma palestra sentindo dor, essa necessidade de mudança, se sentindo incomodado, aí não tá, você está só na superficialidade.
Porque ele Agora, fala, quando né? começa a incomodar, aí a gente realmente é mudança, né? Porque ele falou que ele ficou pouquinho com os samaritanos, mas se ele ficasse mais tempo, será que eles iam dar conta? E realmente, daqui ele vai falar mais para frente, né? Na sequência, ele diz que eles comentam, né? Eles vão falar mal de Jesus, ó. Pelos próprios parentes é tido como inimigo do trabalho. Há quem duvide da sua preguiçosa cabeça. É um louco de boa aparência. Por que se meteu com pescadores quando Só alega ser falam tão mal sábio? dele. Só vai falar mal dele o tempo todo, né? Que é um É. espertalhão orgulhoso, só faz milagre junto das grandes multidões, não tem caridade, né? Então Jesus fala: não vos admireis da lição deste dia. Quando veio o Batista, procurou o deserto, nutrindo-se de mel selvagem. Os homens elegeram que em sua companhia estava o espírito de Satanás. A mim, pelo motivo de participar das alegrias do Evangelho, chama-me glutão e beberrão. Esta é a imagem do campo onde temos de operar. Por toda parte encontraremos samaritanos discutidores, atentos aos êxitos e referências do mundo. Observai a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sob as vistas do Pai e com a aprovação da sua consciência. Já tá quase na Vontade hora, de né? Deus, trabalho e aprovação da consciência. E eu, 3 itens fundamentais aí para a vida da gente. Né? essa questão das nações, eu lembrei muito do Paulo, né? Dele ser o apóstolo das nações. Né? Porque Paulo foi aquele que levou o evangelho além, né? E eu achei uma live interessante do Arthur Valadares, vale a pena assistir inteira, com a Jussara Korngold. Essa Jussara, ela saiu do Brasil e foi para a Inglaterra, depois ela foi para os Estados Unidos, isso já faz uns 26 anos. Aí ela vai falar do trabalho dela e dos brasileiros, né, para divulgar o evangelho nos Estados Unidos, que agora ela está nos Estados Unidos há uns 20 e poucos anos. E ela fala que a Federação Espírita lá tem acho que 20 e poucos anos, 23 anos, alguma coisa assim, salvo engano. E aí o Arthur começa na live falando do Paulo. Por que ele recebeu essa tarefa de ser o apóstolo das nações e de universalizar a mensagem do Cristo? Porque ele tinha, né? Paulo era um homem de 3 mundos, não é? Paulo, na sua formação, tudo teve uma base estratégica. Aí tem um livro do Nicholas Thomas Wright que chama Nova Perspectiva sobre Paulo. Então, por que ele era universal? Porque ele vivia num mundo de Israel, de Jerusalém, da Palestina, que é onde ele cresceu, né? Junto com os judeus, com os hebreus. Tinha também a Grécia, com toda a sua influência, porque ele estudou, não é? Ampliada por Alexandre Magno, aluno que foi aluno de Aristóteles, 300 anos do Cristo, que teve um papel primordial. E também, ele também era do mundo romano, né? Porque já na época de Paulo já ia se criando uma cultura grego-romana. Então, Paulo transitava nesses 3 mundos, por ser filho de hebreus, educado por Gamaliel, né, que era um sábio da cultura hebraica, tinha estudado em Tarso a filosofia grega de Atenas, de Alexandria, e falava preferencialmente o grego. E tinha também o título de nascença de cidadão romano. Então, o mundo, naquela época, vivia muito em torno disso, porque Alexandre o Grande, 300 anos antes, preparou o terreno. Apesar de ele ter feito muitas guerras, ele criou uma unidade naquela região e criou aquela língua. Muitas vezes você vê que tem uma coisa que tem guerra, mas aquilo tem acaba tendo alguma validade, né? Aí ela vai falar, interessante, que não é só o desafio do idioma, que ela foi para lá. Quando eles foram, só tinha 4 livros da doutrina. Aí eles ficam perguntando, mas como é que é a reunião mediúnica? Em inglês ou em português? As reuniões lá são em português ou já são em inglês? Então, diz que nesse tempo eles já avançaram muito. Diz que agora já tem 100 livros espíritas traduzidos para o inglês. Eles falam muito também numa tradutora que acho que conviveu, que chama Anna Blackwell, que foi uma das pessoas que ajudou a traduzir. Então, são espíritos que foram preparados para isso. Paulo foi preparado para fazer esse trabalho. E assim nós também.
todos nós, que nem você falou, nós somos meio que profetas. A gente veio ou anda por aí com uma missão. Se você estiver atento, né? E aí ele fala assim, por exemplo, que no início do livro, do Paulo Estevão, por exemplo, Paulo era uma pessoa, né? Vestia a túnica do patriciado, se vestia como um romano, falava grego. Ele chega numa biga, que seria hoje um carro importado 0 quilômetro. Ele tinha encomendado uma túnica para Abigail, da grega. Então, é uma outra pessoa, né? Mas depois, quando ele volta para Atenas, para tentar, que o sonho dele era divulgar o evangelho lá também, ele já volta num estado lastimável, barbudo, cheio de cicatrizes, esquálido, porque se alimentava mal, tinha viagens cansativas, né? Parecia mais um mendigo. Só que aí alguém leva ele para o Areópago, né? Que seria um lugar de destaque, como um lugar para fazer um discurso. E lá ele faz um discurso interessante, porque ele faz na época tinha uma placa para um Deus desconhecido, e ele faz essa ponte. Ele começa a falar do Deus, porque esse Deus desconhecido era um Deus que, num momento que teve uma peste, alguém teve a ideia, um sábio mandou que soltassem umas ovelhas, e onde as ovelhas parassem, eles fizeram uma placa para esse Deus desconhecido. E aí deu certo, e a peste foi curada, eles foram curados da peste. Então ele faz um paralelo, ele diz que aquele Deus dele é o Deus desconhecido. E com isso ele vai, né, criar esse vínculo. Então Paulo é essa pessoa. Então eu fiquei imaginando, essa moça, ela vai falando, é bem legal ela falar da caminhada deles, né, de divulgar o evangelho num lugar estranho. E o nosso dia a dia também não é diferente. É você divulgar para uma pessoa, não fazer proselitismo, mas com a sua vivência, com aquilo que o evangelho transforma em você, a pessoa perceber que aquilo pode acontecer com ela também, né? É uma vontade, né? Estamos na hora já? Essa é a nossa hora, né? Eu tinha mais algumas coisinhas aqui, mas eu vou deixar mas na revista. não tem jeito, não, sempre sobra. Sempre aqui, sobra as coisinhas. No vídeo, ela fala da reencarnação na América. Né? Tem uma revista espírita que fala que muitas pessoas se admiram que a doutrina da reencarnação não tenha sido ensinada na América, que tenha vindo na França. Aí explica por que foi lá, porque lá era um povo livre, mais livre, né? E também na revista, eu vou deixar nos comentários, que fala de César, Clovis e Carlos Magno. Bem legal também um texto que fala que a guerra é permitida por Deus, pois que existiu e existirá sempre. É erro na educação da inteligência não ver em César senão um conquistador, em Clovis senão um bárbaro e em Carlos Magno senão um déspota, cujo sonho insensato queria fundar um imenso império. Ah, meu Deus, como geralmente se diz, os conquistadores são os próprios joguetes de Deus. Então ele vai falar toda a história do que aconteceu que esses três grandes ídolos de pedra, vamos dizer assim, César, Clovis e Carlos Magno fizeram, mas que depois se transformou em alguma coisa boa. Que na época, quando se via, né? Que aí ele termina aqui, ó, estudai o passado, a história do vosso país, e aprendereis mais com o sofrimento dos vossos irmãos que com qualquer outra ciência. Viver é saber, é amar, é auxiliar-se mutuamente. E depois, e fazeis segundo o vosso espírito. Deus está presente e vos vê. Então, mesmo quando você está fazendo um trem que parece que está tudo errado, Deus vai dar um jeito, né? É aquela história, né? Deus escreve certo por linhas tortas. Aí a gente... O caminho está certo, né? É uma leitura, Sugestões de Paz também, está mesmo nesse livro. Vou ler só essa frase inicial, tem muito a ver com o que se falou. Aceita na terra. Que livro que é? Busque acharás também. Ah, tá. Aceita na terra a existência que a divina sabedoria te confiou, mantendo-te na atitude do cultivador, que se consagra sinceramente ao trato de solo que lhe cabe lavrar. Achei muito oportuna, né? Estamos no lugar certo, mas a gente não pode esquecer que nós somos todos
cultivadores. Cada um de Essa, nós tem um papel aí a desempenhar. essa Jussara fala, que a impressão que no momento ela fala, que era como cavar a terra com as próprias mãos, porque não tinha ferramenta, né? E aí ele fala, por exemplo, que os primeiros 15 anos do Espiritismo era tudo em francês. Depois é que foram vindo as traduções, né? Então a gente tem toda essa facilidade, essa quantidade, né, De obras do de Chico aí obras, que complementam, né, o ensinamento kardeciano. E a gente só tem que... O problema é que a missão está aí, né? Deus sabe, mas a gente fica idolatrando o que não pode, né? O que não deve. E aí, vamos finalizar? Vamos finalizar. Está passando a hora já. Deus, Pai de amor e bondade, amigos espirituais que nos assistem os dias e horas, nós só temos a agradecer, Senhor, o dia de hoje, a oportunidade de estarmos aqui nesse momento, sintonizados com os mentores da nossa casa, aqueles frequentadores, né, que são irmãos nossos, juntos, né, nessa jornada reencarnatória. Então, Pai de amor, que essas bênçãos que usufruímos, que essa paz que advém desse momento em que buscamos essa sintonia, possa se estender a toda a humanidade sofredora. É o mal gritando, mas com certeza, e a doutrina nos dá essa certeza. Isaías, já lá no Velho Testamento, nos deu essa certeza. Jesus estará conosco, né, até o final dos tempos. E que a gente possa exercer aos dias e horas a nossa habilidade de sermos os cultivadores do bem, da fraternidade e do amor. E é com essa certeza desse amparo aos dias e horas que nós agradecemos e encerramos esse pequeno estudo na noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. Graças a Deus. Para todos. Você gravou? Gravou, né? Tá gravando. Hoje eu tô. Não vi o sinal da...